E aí, tudo bem? Nesse episódio nosso do Híbrido Podcast, a gente vai falar sobre o lado negro dos influenciadores de fitness, principalmente aqueles e aquelas que você vê com aquele percentual de gordura baixo durante o ano todo e você olha e fala, o que eu estou fazendo de errado, que eu não consigo ficar assim. A gente vai falar desde estratégia hormonal até o custo que eles passam para isso acontecer. Então a gente vai falar sobre distúrbio alimentar, a gente vai falar sobre obsessão em comida, a gente vai falar sobre falta de energia, sobre mau humor, sobre tudo que eles precisam fazer e o que você teria que fazer caso você tivesse que atingir isso. A gente vai entrar num lado muito científico que não é abordado e eu nunca ouvi até hoje alguém no Brasil abordar desta forma. Eu e o João vamos trocar sobre ghrelinina, sobre leptina, sobre nível de testosterona, sobre 2 modelos de análise, o que era antigo no consenso científico sobre nível de percentual de gordura e o que atualmente as pessoas usam para poder explicar o que você não está com o nível de gordura que essas pessoas estão hoje em dia. Surra de ciência nesse episódio. Seja bem-vindo a mais um episódio. Tô aqui de volta, tava com saudade da gente, para o nosso episódio semanal. E hoje a gente vai falar sobre pessoas que ficam seco o ano inteiro. Então, na verdade, é o lado negro dos influenciadores de fitness. Que ninguém quer falar. Que ninguém quer falar. Então, vamos abordar bastante coisa aqui que provavelmente gere até ódio em você, né? Porque você deve seguir muita gente que você tem como modelo de corpo, assim como a gente também. E ao passar pelo Instagram da pessoa, você fala, não é possível que eu tô fazendo errado. Eu treino certo, eu como certo, mas eu não fico assim o ano inteiro. Eu tenho fases em que eu estou mais seco e fases em que a situação não fica desse jeito. Então, o primeiro ponto, vai ser um episódio muito visual, preparei aí várias coisas, porém científico, a nossa diferença é ciência, a gente gosta de fatos e consenso científico, acho que vocês já perceberam pelos episódios que aconteceram até agora, convidados que a gente teve, mas vocês vão perceber que tanto eu quanto o João, a gente já se questionou muito, a gente troca muito direct, tipo, não é possível, olha esse cara, olha aquele. E uma coisa que a gente aprendeu, que ficar seco o ano inteiro vem a um custo, há vários custos, né? Vários. Mas um deles esse shape não evolui. Tenta explicar pra ele, João, por que o shape não evolui se o cara quer ficar seco o ano inteiro durante todos os anos? Porque, na verdade, o shape seco é um shape, entre aspas não, né? Entre aspas não, é um shape depredado, deteriorado. Você está, de fato, restringindo calorias e você não consegue evoluir esse shape, por quê? É impossível. Da onde que vai vir essa matéria? Total. Você manter uma condição dessa é apenas negativo, vamos colocar assim, vendo de uma forma onde você quer evoluir o seu shape, porque você nunca vai conseguir criar nova matéria se você não colocar uma matéria extra dentro do seu corpo para que ele utilize e construa uma matéria nova. Então, é um trade, né? É uma troca. Você quer ficar assim? Você tem que lidar com todos os lados negros que a gente vai bater aqui. O foco, eu acho que para vocês já se anteciparem, a gente não vai ficar falando de como fazer ou como... Não. A gente vai falar para vocês a verdade. Nesse momento, a gente está passando por esse período e a tendência é só piorar ainda. A gente está no dia ainda 15 de março. Então, tipo... A tendência é só piorar. Então, eu acho que é por isso que você não consegue evoluir o shape. Porque você simplesmente está depredado. Você gradativamente vai depredando cada vez mais o seu shape. Então, você não tem da onde construir ou melhorar o seu shape. Você vai melhorar visualmente. A gente fez um episódio legal sobre as fases dedicadas, né? Então, o que você precisa fazer... Qual é o percentual que você precisa atingir, números, como escrever o seu planejamento. Então, se você quiser, volta para esse episódio que aí você vai entender melhor, é como o João falou. Aqui a gente vai focar no custo-benefício
Dessas pessoas que vocês veem o tempo inteiro em mídia social e você fala, não é possível, tem algo que eu tô fazendo errado. Então, falei que era um episódio muito visual. A gente vai começar vendo alguns Instagrams que eu e o João selecionamos de pessoas que vivem sem camiseta, então até aí não tem muita diferença da gente. Você vai perceber que muitos deles moram em Dubai ou na Tailândia. Na Tailândia eu já vou te falar porque muitos deles moram. Não sei se você sabe, na Tailândia você entra numa farmácia e fala, eu quero 5 vidros de testosterona. E você sai com 5 vidros de testosterona. E tudo que você precisa fazer... Você não sabia? Tudo que você precisa fazer é pedir os 5 vidros de testosterona. Então, assim, mas essa testosterona é confiável? De farmácia, normal. É real, pharmaceutical grade. Então, muitos deles... Até vi outro influenciador, outro dia, mostrando isso. Falando, olha... Aqui é tá aqui, ele entrou na farmácia, pediu e saiu com os vidros dele. Então, muitos deles é por isso, ok? Não é porque eles amam a Tailândia. Vamos lá então, Rudy. Vamos começar a ver o que acontece. A gente vai começar mostrando videozinhos, os primeiros vídeos desses. Então, ó, o primeiro foi o que o João selecionou. O João tem raiva dele. Porque é isso. É do tipo, beleza, eu consigo ficar metade disso 10 dias, mas depois é óbvio que do tipo... É o que o Marcos falou, assim como você às vezes... Gente, olha isso, ele vai descendo, tem raiva descendo. De mim quando você olha o meu Instagram, eu tenho raiva quando eu olho esse Instagram. Eu falo, filho da puta, porque tipo, o que eu tô fazendo de errado? É exatamente isso que o Marcos tá falando, mas... Primeiro ponto, neri or not? É óbvio que ele não tá neri. É óbvio que ele não tá neri. A gente vai explicar pra vocês por que não através da pirâmide. Olha isso, faz quanto tempo que eu tô descendo? Ou ele tem muita foto... salva, e ele só usa essas fotos. Nossa, eu conheço aquele cara ali, aquele coach, ele é foda. É do tipo... Beleza, o Luiz Young foi o primeiro, a primeira demonstração pra vocês de alguém... Não parou, né? O ano inteiro seco. Pode colocar o próximo pra gente, Rudy. A próxima pessoa... Ai, o que eu também mandei. João, até em Ibiza, você encontrou ele? Encontrei ele. Chamamos ele, convidamos ele pro mas podcast. Ele tava ocupado. Ele tava ocupado. Mas é um cara super maneiro. É outro que você vai olhar, tipo... O nível, o percentual de gordura e a quantidade de massa magra é a mesma o ano inteiro. E o pior que ele, se você segue ele, você vê ele toda hora em... balada, restaurante. Ou seja, ele não tem um controle tão freak assim, igual a gente de macro, mas de eu vou te bebida falar, de álcool. O cara entende muito de nutrição. Um dos caras que eu comecei a seguir, na época ele fazia ainda conteúdo informativo, tá? Hoje em dia ele é muito mais lifestyle. A gente sabe o que é necessário para nutrição, meu filho. É você querendo me ensinar a ingenuidade que eu tinha antigamente. É óbvio que não é o conhecimento de nutrição. Eu tenho um conhecimento de nutrição, eu fiquei 1 mês, mas é óbvio que o meu shape piorou. Gente, todos esses que a gente tá mostrando não são naturais. Então, primeira coisa para vocês precisam entenderem, tá? Obrigado. Eles seguram massa magra e diminuem o percentual de gordura de uma forma diferente. Mas isso não tira os... mérito deles. Os méritos, não só os méritos, os malefícios que a gente vai conversar aqui. Perfeito. Você sendo natural ou não, você vai levar do mesmo jeito, tá? Então, ok, esse é o segundo. A gente pode mostrar a terceira pessoa pra gente. Esse é um cara australianozinho que deve... mas ele é neri. Ele é a caneta do GH dele, que vive do lado Não, pô. da geladeira dele. João Vitor, olha o nível do percentual de gordura dele. Mas é porque ele é magrinho, ele não se eu ficar correndo o ano inteiro, se eu ficar numa manutenção, você não acha que eu fico assim? Não. My fucking ass. Você teria que estar nesse déficit que você tá durante o ano inteiro. Você consegue ficar nesse déficit que você tá? Bom, que se ele é bodybuilder. Ele não é. Isso foi uma competição que ele participou. Ele é corredor. Como ele correndo, o volume que ele corre, ele consegue segurar a massa magra dele. Mas ok, ficou aí o veredito, João. Eu acho que ele é neri. Eu acho que ele é not neri. Eu acho que ele não... Ok, vamos para mais um que a gente tem. Mas vocês estão conseguindo entender, né, gente? São pessoas todas iguais que o ano inteiro conseguem manter volume muscular, conseguem manter principal que a gente quer bater esse cara aqui. Tem volume muscular e tá seco. A grande questão é você ficar grande e seco. É aquilo que a gente falou. Mas antes da gente... O outro lá tava magrinho. Antes disso, vamos mostrar a foto de um convidado que a gente teve, que ficou uma pulga atrás da nossa orelha. Pode passar. Aí, ok. Vamos falar, Marcos Fili, eu e você, a gente teve
esse momento aí tentando pressionar ele. Quem não assistiu, assiste o episódio do Marcos Filho. O cara é crossfiteiro, 6 vezes no Games. E hoje em dia ele tem um programa dele que é o Functional Bodybuilding. E eu e o João, a gente ficou encucado. Qual foi a nossa encucação, Eu acho que, João? primeiro de tudo, a gente não ficou encucado se ele é neri ou não. Não é mais essa questão, já entendam isso. Tiro isso. Tira isso. O que a gente ficou encucado e realmente não fechou as contas é a questão da ingestão calórica que ele falou que ele está. Que, tipo, 4.000 calorias. Isso é eu e o João, a gente vai mostrar a foto em 4.000 calorias. Por favor, olhe. A gente vai mostrar uma foto de 4.000 calorias, tá? Então, assim, 4.000 calorias não é fácil de você ingerir, um ponto. E o segundo ponto... De forma natural, como ele tava fazendo, tá? Comendo só quinoa. Comendo clean e ficar com a cara chupada. Do tipo, ele tava com a cara mega mais chupada que a nossa. Então, assim, existe algum delay, algum misinformation aí do tipo, tem alguma coisa, em algum momento tá descasado a ingestão calórica dele ou o gasto calórico dele. O que a gente está supondo A nossa teoria é que, de fato, esse cara, ele gasta muita caloria. Ele perdeu a noção. Ele não tem consciência da quantidade do gasto calórico dele, pra vocês terem de uma forma resumida. Fala um dia resumido. Ele anda 1 hora com as filhinhas dele de manhã, então ele acorda, ele vai no parque, sei lá, e fica 1 hora andando. Depois, todos os meetings, todos os calls que ele tem... Olha isso, gente. Ele faz no treadmill, na esteira dele, que ele coloca o computador em cima, ele fez um aparato assim pra ele ficar andando enquanto ele tá no meeting, que aí beleza, tipo eu e o Marcos, a gente fica 6 horas de call no dia inteiro. Seriam 6 horas andando. Aí, às vezes, ele pega a bike dele e vai e faz 2 horas de mountain bike. Aí ele treina, faz o functional bodybuilding por 1 hora e meia. Minutos. Por 1 hora e meia. E ainda, às vezes, no final do dia, ele sai com os filhos de novo. Então, assim, pode ser que sim. Agora, em que momento que ele consegue ingerir essas 4.000? Aí entra a nossa outra dúvida. Beleza, conseguimos falar, esse cara gasta mesmo 5.000 calorias no dia. Porém... 4.000 calorias de forma limpa, sem você socar açúcar. Se bem que ele falou que ele tava comendo pão pra caralho, ele tava comendo um monte de carne, leite, queijo. Pode ser que a gordura dele tava alta. Pode ser que a gordura dele estava alta e ele mesmo falou que ele não era tão carb assim, bias, né? Ele era mais bias de gordura. Então, mas é difícil esse contexto. Você chegar nesse contexto não é fácil. Mas eu acho que o ponto que ele prova existem 2 formas de você estar nesse percentual de gordura. Ou você gasta que nem muito FDP, ou você deixa de comer. Sim. Não tem outra saída. Mas tá tomando bomba, não tá tomando bomba. Gente, não é isso, Total. Ou você vai... A bomba, ela vai segurar sua massa magra. Sim. Agora, a redução do percentual de gordura não é a testosterona que vai fazer esse milagre pra você. Total. Ok? Então, beleza. Entendemos isso. E agora a gente vai começar a entrar, então, no que acontece. Pode passar onde pra gente? O que acontece, então, é uma pirâmide que é legal a gente falar sobre ela. Você tem como natural como escolher 2 de 3 coisas. Ou você é natural e seco, ou você é natural e grande, ou você é grande e seco e não é natural. Não tem outra saída. Se você é grande e seco, você é hormonizado. Acabou. João, por que não tem como fugir dessa regra, tirando certos aliens? Existem, eu diria que você é um alien, você é uma das pessoas alien, consegue ser grande e seco. Eu sei que você não se acha grande e seco, mas eu diria que você é grande e seco. Qualquer pessoa que vai te olhar de fora, fala, esse moleque segura um volume muscular muito bom e... ele tem uma definição Ontem HD. Eu tava do tipo, meu Deus, o que tá acontecendo Vou comigo? falar sobre isso, que não é todo momento. De 23 horas é 1 hora que você fica bem e 23 que você fica flat, normalmente. Mas por que não tem como quebrar essa regra?
Porque assim... E você viu nesse déficit isso, e você fez superávit e... Vamos falar, o shredded ali, que seria seco, é algo mais inato meu. Então eu nunca tinha feito de fato intencionalmente ficar grande do tipo, vou colocar peso no meu corpo. Obviamente que eu vou... Intencionalmente. Intencionalmente, quando eu falo peso, é óbvio que eu quero que isso seja de músculo e não de gordura, por isso eu vou socar na academia nos meus treinos. Mas foi a primeira vez que realmente eu falei, cara, meu corpo não é uma máquina como eu imaginava. Né? Por que chegou a essa conclusão? Porque assim, quando a gente treinava CrossFit, por exemplo, eu comia de tudo, né, pra caralho. Do tipo, final de semana a gente socava, é aquilo que a gente falou. E a gente era seco pra caralho. Total. A gente tinha um certo volume. Aí eu até defendo a minha época do CrossFit. Eu conseguia talvez ter um determinado volume, não sei se era de volume muscular, mas por inflamação que a gente fala, né? Da quantidade de treino e intensidade. Mas eu continuava seco. Então, até porque seu gasto calórico, imagina, João dava 8 aulas por personal, dia. aula coletiva. Ele ia andando, treinava, voltava andando, treinava 2 horas. É. Devia ser absurdo. Sim, então assim, essa época, beleza. Agora, quando você tá em um contexto mais comum, que é o quê? Você trabalha 8 horas por dia. Sentado, no caso a gente. Treina uma hora. Treina 1 hora e anda tenta um pouquinho. se esforçar pra você andar. Cachorro, não sei o quê. E aí eu vi o meu corpo do tipo... embaçando, minha bochecha crescendo cada vez mais. Eu já tenho bochecha. Aí minha bochecha triplicou de tamanho. O Marcos não tem isso. E foi a primeira, pelo menos o que me dava tranquilidade. Aí eu falava, não, ainda bem que o Marcos estava igual a senão eu ia abandonar o barco. Óbvio. Se você não tivesse eu também, igual, eu vou te falar. eu ia abandonar. Eu vou ficar sozinho. Então assim... Então, primeira dica, vai fazer um superávit, chama alguém com você, tá? E assim, se você tá natural, já espera uma piora no seu shape, tá? Então, João, você tá me tirando? Olha a sua foto no... Cara, comparado com o que eu sou acostumado há 30 anos, é difícil. Então, realmente um check em você do tipo, cara, é ok se você tá seguindo... Mas ele era natural e grande, só pra vocês entenderem, tá? Eu cheguei com quase 98 quilos. E grande, você tava socado. Sim, tava socado. A gente vai ver foto E aí. você também, como natural... Já nas fotos do ano passado mostrou quão seco você pode ficar. Exato. Esse, por exemplo, se você olhasse de fora, você não falaria que aquele cara... Você não ia falar que ele tá usando testosterona, mas você ia falar que ele tava usando GH. É óbvio que ele tá usando GH. Total. Então, mas entenda agora o que você falou. Você nunca chegou num momento em que eu olho e falo, caralho, você tá gigante e você tá muito seco. Não tem como. Ok. Vamos passar então pra gente começar a entrar um pouquinho mais nesse mar e entender o que acontece. Isso é engraçado. Pra quem não entende inglês, essas 2 fotos foram tiradas com 1 minuto de diferença. Aqui foi ele chegando, ele chama Cliff Wilson. É o que acontece, quando eu treino faz isso, eu dobro de tamanho. Perfeito. Ele é um pro bodybuilder natural, ele é natural, assim como o Alfredo que a gente teve aqui. O que acontece? Ele chegou no treino, tá ele ali, gente. Tipo, você olha esse carinha e você fala, que franguinho, tadinho. Dá comida pra ele. Passarinho. Ele tá pior que isso. E aí ele socou a regatinha dele, fez os sets dele, deve ter colocado o pré dele vasodilatador pra caralho. Vasodilatador. E o quê? Entenda, câmera boa, luz boa, o cara natural. Que isso também luz e câmera. Total. Não, ele falou, eu fui nesse post. Tá. Ele deixa claro, se você não tiver câmera e luz, você tirar de iPhone essa mesma foto ali dele, a primeira, essa aqui foi iPhone, tá? E essa daqui foi câmera profissional. E ele pegou uma luz muito melhor na hora que ele foi tirar essa foto. Ou seja, é ilusão para as pessoas do tipo, quando olha isso, aí a pessoa Mas vai fala lá... de você, do tipo, que você falou que você tava muito flat ontem à noite. Do tipo, beleza, você fica... Ou, basicamente, ou você vai me ter como o modelo, fitness model, ou você vai ter eu do tipo, meu Deus, esse cara tá... Fala pra ele que ele tá inflamado, né? A cara dele tá um pouquinho... Mas a melhor fase que eu falaria, que é legal a gente colocar aqui também, é quando você sai do déficit, né? Mas eu acho que isso não é a questão.
Aqui, o que a gente quer bater é ilusão, bater no ponto das pessoas se iludirem com essa questão. E o que vai causar no seu corpo ser assim o ano inteiro, tá? A gente só tá entrando, começando a entrar. Beleza. Pode passar pra gente ver o que vem na nossa sequência aí. Agora eu quero mostrar o quê? Começo lá da doença, tá? Que eu passei por isso, o João passou por isso, estamos passando novamente. Talvez a gente percebe... eu não passei o ano passado. É verdade, você não passou ano passado. E esse ano eu estou sentindo você mais afetado, mas você vai dar a sua opinião aí sobre o que está acontecendo. O que é isso? É a sua própria imagem, tá ali, no lado de cima do gráfico, e aqui o seu nível, o seu percentual de gordura. Então, a forma como você se vê comparado ao seu percentual de gordura. O que acontece? À medida que o seu percentual de gordura vai descendo, então pensa que ali é você muito grande, aqui você muito pouco. E aqui você com uma imagem ruim sua e uma imagem muito boa sua. À medida que o percentual de gordura vai descendo, você vai ficando muito feliz com o seu corpo. Até o ponto que a gente chama de você atingir o ponto da sunga ou do biquíni. Que você vai colocar uma sunga ou um biquíni, um shorts menor para ir pra praia e você fala, caralho, eu tô muito bem. Eu tô foda. Mas você não tá com fome. Você não tá... Você se esforçou pra caramba. Tá bem. Você fez dieta. Mas você tá naquele ponto em Sweet que spot. sweet spot. Ponto ouro. Seus hormônios estão ok. Seu nível de saciedade tá ok. Seu nível de apetite Tá controlado. sua recuperação tá boa. Tá tudo brilhando. Dali em diante, acontece uma coisa muito louca que já é estudada. O que acontece? Você começa a ficar mais seco do que esse ponto e tua cabeça começa a zoar muito. Por quê? Você se vê cada vez menos seco. Você consegue olhar o detalhe e falar, caraca, mas aqui ainda eu não atingi o que eu queria. Só que você tá muito mais seco do que você tava antes e tava feliz. Dali em diante, cai, até um ponto que começa ali, ó, tá vendo que desandou? Tá pior de quando você tava cheinho, mas tava se sentindo tipo, tô bem, tô tranquilo, tiro a camiseta. Ali, você começa a ter compulsão alimentar, você fica focado em comida 24 horas por dia, tudo que você vê, que você olha, é comida, seu mau humor vai lá pra cima, sua libido vai lá pra baixo. Você começa a ter problema pra dormir, por quê? Você sente fome o tempo inteiro. Você acorda pensando em comida, você começa a ter cãibra em diversos momentos. Tudo, por isso que isso Esse não é o dark side. Esse é o dark side. Isto tem pessoas que conseguem suportar melhor, a gente vai falar o porquê, Settle Point, Dual Mode, que eu vou falar pra vocês, duas teorias que a ciência mostra, mas tem pessoas que suportam isso melhor. Porém, elas passam pelas mesmas coisas. Agora, até Steph, foi um dos episódios, se você também não assistiu, tem que assistir, falou sobre isso. A minha imagem era construída, e é construída, sobre o fato de eu estar competindo e performando. Então não tem escolha. E a imagem desses caras, que não entregam nada mais do que um corpo seco... Um corpo Você vai entrar no almejável. programa dos caras, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. É igual, eles usam o mesmo aplicativo, com a mesma fórmula, com o mesmo tipo. Eles nem sabem qual é o treino deles, gente. Vou ser muito honesto pra vocês. E aí o que acontece? Eles têm que ter gente entrando o tempo inteiro, porque o cliente dele não fica com ele. Então é cara que vai olhar o Instagram desse cara e falar, eu quero estar como esse cara. Agora, se esse cara para de ser tão seco, ninguém vai comprar o produto dele, ele vai ter que sair de Dubai, ele não vai poder viver em festa, saindo com a mulherada e treinando o dia inteiro. Agora, vocês têm que entender uma coisa, indo contra o nosso próprio... a nossa própria missão, nossa pegada. Essa parada, galera, tipo, se você é uma pessoa normal que só quer atingir um nível... O beach body. O beach body, um nível satisfatório de autoimagem, né? E que isso não afete a sua vida social ou a sua cabeça. Essas questões do tipo que o Marcos falou, putz, a gente quer mais isso ou mais aquilo, é puramente ego e social, do tipo, eu quero atingir esse é o nível que essa galera está. É o que você falou. Essa galera, é o que a gente tava falando com quem? Ontem, né? É tipo, não, com quem a gente tava falando? Sexo vende. Sexo, a Steph.
Com a Steph, é do tipo, o que vai vender, o que vai gerar Like, desejo em você, compartilhamento. e do tipo, cara, antes você nem tinha esse desejo, mas você passou e você admirou tanto aquele corpo, aquilo lá foi tão apelativo pra você, que a partir daquele momento você acaba começando a desejar aquilo. E talvez isso é só uma coisa momentânea, você nem precisa e nem deveria ter o desejo daquilo, porque o cara vive disso, E não ele só vive pra isso. isso, ele precisa manter isso. Ó. É o que o Marcos é um bait, é uma isca para você clicar lá, entrar. Então, a gente usa disso. Por isso que às vezes às vezes não, todas as fotos que vai ver no nosso site, no meu Instagram, a maioria vai ser favorecido. E foram tiradas no mesmo mês. No mesmo Todas dia, elas. todas elas. Então, e a gente tá usando há 2 anos. Então, é legal a gente mostrar essa realidade. Porém, o que a gente tenta fazer é jogar a real para você. Falar que a gente não escondeu que a gente fez o superávit, que a gente perdeu aquele corpo. Então, eu acho que tá aí a diferença nossa, que eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente não esconde nada, a gente vive o nosso propósito e a gente não consegue manter esse nível de body fat que vocês estão vendo agora o ano inteiro. Por quê? Pra gente não é realidade. Exato. Esses caras, talvez, você olhando, você fala, caraca, queria muito ser assim. Ele está na pior fase mental e psicológica dele, e ele continua a manter isso, porque ele precisa disso para continuar a vender e manter o estilo de vida dele. Então isso era um ponto, assim, que eu queria deixar claro, porque às vezes você olha e fala, não, isso não acontece. Pode passar então, Rudy. A gente entender um pouco melhor, eu acho que você tem que... Aí que eu quis mostrar, é isso daí. Nesta época, eu lembro desse dia exatamente. Eu estava numa Super humor, eu e o nerd. João, tipo, meio que tretamos até. Virei e falei, nem lembro, mas sei que não queria estar no mesmo ambiente de qualquer pessoa. E João também estava muito melhor que eu, não tem comparação. Mas dava pra ver que o nosso nível de irritação estava alto. Sim. Eu tava comendo pouco e tava no final da coisa e a gente não aguentava mais. Só que eu lembro que nesse dia, ao fazer as fotos, o fotógrafo me mostrava, e eu lembro dessa foto. Por que eu escolhi essa foto? Eu pensei na hora que eu vi a foto, e por favor, me perdoem, tá? Porque hoje em dia eu peço perdão por isso. Caraca, essa dobra tá muito grossa. É possível. Eu juro. Eu olhei, ele me mostrou o primeiro pensamento na hora que ele mostrou. Porque o fotógrafo me chamou depois dessa foto e falou, Marcos, tá um absurdo. Olha como ficou essa foto. Eu olhei, não falei nada, porque eu tenho noção... Não tenho noção, mas tive noção. Mas o meu primeiro pensamento, e por isso que me chocou e eu quis dividir com vocês, foi: esta dobra está muito grossa. É aí o nível do sickness, e eu olho hoje em dia, agora, eu tô olhando, eu tô do tipo... Eu estava ridículo. Isso é tipo... Não, que dobra grossa. E aí eu vou entrar nisso. Depois desse dia, eu apertei mais o déficit e mantive por mais 1 mês e meio. Isso daí que vocês estão vendo. E quase acabei com o meu casamento. Literalmente, eu quase acabei com o meu casamento. Na sequência, vocês vão ver o João, que fez a coisa certa. Por quê? Conta... sobre o estado mental até disso, que era muito melhor a sua fase, que era muito melhor o seu corpo. É isso, gente. Tipo, dá pra ver a diferença de um Nery. Que é do tipo, beleza, você vai ficar bem lean, mas, de novo, é o que o Marcos falou, eu só pensava, eu tinha os mesmos... vamos dizer assim, comportamentos de irritabilidade, de não quero falar muito, você fica até do tipo... letárgico, você não quer gastar. Você fica letárgico, você não quer gastar, então esse era um tipo de... E sentimento do tipo, quero comer, eu olhava do tipo um salgado, que eu odeio fritura, do tipo, sabe, você passa na banca de revista, você vê aquele salgado ceboso do tio, e você fala, nossa, comeria esse salgado. Foi nesses momentos que eu falei, caralho, mas, realmente, quando eu... aí eu vou compartilhar alguns pensamentos, assim como você compartilhou aqui. Quando eu acordei nesse dia e fui escovar o dente, eu falei, esse caralho, foi o dia da foto, não foi? Esse foi o dia da foto. Tá. Foi o dia que a gente já tinha dado... detalhe, eu já tinha carbado aqui, tá? Era o 4º dia de carbo alto. Era o 4º dia de carbo alto. Quando eu acordei assim, mas aquilo, tipo, a gente encheu ainda mais esse dia, ou seja, esse shape que você tá vendo meu, tá cheio já. Entre aspas. Eu sei que, tipo, se algum bodybuilder, algum cara que não é nerd vai falar,
tadinho desse menino, tá passando fome. Mas eu já estava cheio, mas continuei com uma aparência bem seca. Mas foi nesse momento que eu falei, caralho, valeu a pena. Olha que diferença. Valeu a pena. Eu sou malhando ali daquele jeito, achando que eu tava com prega. Eu tava grateful, eu tava na gratitude pesada ali, do tipo, E eu caralho. lembro de você chegando pra mim várias vezes e caraca, Mox, deu muito certo. E eu na minha cabeça, não acho que deu certo. O meu tava mega, Ridículo. tipo, bem, eu curti. É muito louco você falar isso que você olha o salgado, né? Quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse episódio nosso, tem um bodybuilder, um vídeo famoso, não coloquei porque ele fala inglês, que ele fala que chegou no final antes dele subir no palco, né? Ele foi passear com o cachorro dele. É muito louco, tá, gente? E comida de cachorro é uma comida muito fere, né? O cachorro fez cocô, ele foi recolher, ele achou saboroso cheiro. E aí ele, juro por Deus, tem um vídeo, ele tá de camiseta vermelha gigantesco contando esse fato. E aí ele falou, caraca, eu tô muito quebrado de cabeça. Olha o nível que eu cheguei. Eu cheguei a achar cocô de cachorro algo saboroso que eu comeria pelo nível de sickness. Então assim, existe um lado de malefício que as pessoas não falam. Na mídia social de ninguém você vai achar isso. Do tipo, o cara falando... Nenhum podcast você vai tô achar mal-humorado. Muitos desses caras... A minha cunhada até tava falando que tem uma fitness influencer perto dela, né? E a pessoa ai, vibe, você entra no Instagram dela. Bom dia, Dia, como você tá? Sim. E ela é vizinha. Sabe o que ela faz? Não dá bom dia. Não olha na cara. E ela falou, eu dou questão de dar bom dia. Eu não consegui um bom dia até hoje. Aí tu vai no Instagram dela, ela tá dando pra 1 milhão de pessoas, bom dia, agradeça. Agradeço o caralho. Tu tá passando fome, quer matar todo mundo, mas pra fingir. Total. Então assim, é um outro lado que você não vai ver na mídia social, mas está implícito. O que eu e o João quer mostrar pra você é o lado negro de manter um body fat baixo o ano inteiro. Na verdade, a gente tá tentando te mostrar que isso, para 99% das pessoas, se você é uma pessoa, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um cara que não depende disso, que é o que a gente tava falando, isso é o que me sustenta, é o que vai fazer com que você desperte o interesse, fala, caraca. Mas você claramente não fica assim o ano inteiro. Mas eu não fico assim o ano inteiro, perfeito. Então assim, não queira fazer isso se você não precisa disso. Tá? Você imagina esta fase sua o ano inteiro? Não tem como. Não tem Mentalmente, como. você teria como fazer isso? Não. É aí que eu vejo que talvez o nível de psicológico dessas pessoas é muito maior que o nosso. Calma que daí a gente vai começar a entrar em algumas estratégias. Nesse exato momento, então, vamos começar a falar um pouco mais, pode passar, Rod? Sobre o por detrás disso de uma forma científica para as pessoas conseguirem entender. Então, o que eu peguei? Eu peguei um profissional natural, de novo, com 4,5. Isto é 4,5, óbvio. Minha bunda 4,5 é assim, tá, do gente? Só DEXA. pra falar. O que é isso? É uma bunda estriada. Se o bumbum estriou, tem gente igual o João que naturalmente já acumula menos gordura no glúteo. Mas para uma pessoa normal, para o bumbum estriar, é o limite do limite do limite. Por quê? Naturalmente, tem locais onde você deposita gordura, isso tanto o homem quanto a mulher, tem um local em comum, que são os glúteos. Sim. Então, se estriou, tá baixo. Por mais que você achar, isso daí não é 4,5. Ok, em algumas das medições, será 4,5. E aí, o que foi legal? Ele participou de um estudo de 26 semanas, no qual eles tentaram entender o que acontece com o seu painel hormonal, desde o momento em que você está com um percentual de gordura maior até menor. Até pra gente poder te explicar cientificamente o que é isso. Por que você tá mal-humorado? Por que você não consegue dormir? Por que você tem cãibra? Por que sua libido baixa? Às vezes você não consegue entender que restrição calórica é algo que o seu corpo, ele fala, o que você está fazendo comigo? É muito estressante pro corpo. Já é um fator, do tipo é o treino. Não, o fato do seu corpo, ele detecta isso. Nosso cérebro sabe, é uma máquina perfeita. A partir do momento que você começa a repetir
dia após dia, essa restrição calórica e ainda coloca o seu corpo sobre um trabalho intenso, que é o que esses caras fazem, que é o que a gente faz, é do tipo... O problema, gente, não é você fazer déficit calórico. Se você falar assim, não, vamos fazer um déficit calórico. Fazer uma dieta, né? Vamos fazer uma dieta. Fazer uma dieta. Eu só vou trabalhar e você só precisa ser ativo durante o dia. Vai ser difícil? Vai, mas assim... Agora, vai com a gente e treina, faz um treino de perna de 1h30. Eu acho que não é nem isso. As aí pessoas que é o problema. Aí que fazer a dieta, as pessoas, beleza, vou fazer uma dieta. O que você pensa quando vai fazer uma dieta? Homem, 10 a 12%, e o cara para lá. Sim. E mulher, a gente vai falar aí de 18 a 15. 18 até 22. Tá. É isso que ela vai fazer. Ela vai estar bem já e achar fenomenal. Só que quando dói, mulher descendo 17 abaixo, homem descendo 10 abaixo. Aí é o momento em que tudo isso que a gente tá te falando, por quê? Todos esses Instagrams, que provavelmente você salva a foto dos caras, e eu e o João, a nossa luta é sub 10. É aí que começa. A luta do João, ela é ainda maior porque o começo dele já é menor. E a minha luta, ela é um pouco diferente porque o meu começo de percentual de gordura, ele é diferente. E uma coisa batata para você entender que é um estresse pro corpo. No homem, o libido. E na mulher, é visual. O que acontece com a mulher abaixo de 15? Menstruação para. Aí é do tipo, você entende que não é saudável. Seu corpo parou de menstruar. É esse o nível que você mexeu com o seu perfil hormonal. Minhas ressalvas, que depois que eu vi a tia Claire grávida, era do tipo, aquela mulher tinha gomo na barriga, do tipo, era nítido que ela tava abaixo de 15%. Ela engravidou, então assim... Mas vamos lá então entender um pouquinho desse estudo e entrar um pouquinho melhor. Pode passar essa foto e a gente vai entender essa parte. Olha que maneiro então aí, João. A quantidade que a pessoa consome em relação à energia, o quanto ela gasta e o que acontece com o body mass dessa pessoa. Então, mostrando aí, ele começou com 14,8 e quando ele começou com 14,8, ele estava aí num gasto e num consumo de energia. Então ele tinha um quanto ele gastava de energia, que está ali embaixo, tá percebendo? Pontilhado. E olha que engraçado. Por que, João, diminuiu o gasto de energia dele à medida que ele foi ficando mais e mais... A gente falou sobre isso, né? Sobre o Q-NEAT, a diferença, que é um dos principais pontos. O energy expenditure dele vai descendo, óbvio. Vai descendo. Por que vai descendo? Porque você vai ficando cada vez mais ótimo. Seu corpo vai falar, bom, beleza, se você está diminuindo o seu costume, você vai... eu vou diminuir o seu metabolismo para manter o seu corpo. De novo, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, agora, quando eu tava com 97 quilos, o meu corpo eu suava, gente, parado, comendo. Por quê? BMR aumenta... Ou seja, taxa metabólica basal, quanto seu corpo gasta para ficar sozinho, aumenta. Você começa a suar porque o seu corpo quer falar, volta para aquele outro estado, eu preciso te voltar ao estado de normalidade. A mesma coisa, gente, acontece quando você reduz drasticamente as calorias. Ele começa o seu corpo vai falar para você, beleza, você não vai me dar mais nada? Vou ficar mais calmo, você vai ancorar mais nos locais, você vai pensar 2 vezes antes de levantar, antes de sentar, você vai pensar 3 vezes antes de falar, 4 vezes antes de atender o telefone, porque atender o telefone te cansa. Eu lembro, quando eu continuei o déficit, ao invés de ter parado, eu tava no sofá. E eu tava no sofá e queria muito ver TV, não tava fazendo nada. Juro que devia estar a 1 metro de mim o controle. Eu fiquei debatendo sobre ir até o controle pelo menos uns 20 minutos. E aí eu pensava, eu vou ligar, porque caraca, eu tô aqui já... Eu não conseguia ter energia. É esse o nível, não estou exagerando. Então entenda, o seu corpo ele é uma máquina perfeita, ele autorregula. À medida que você vai apertando, diminuindo o percentual de gordura, você vai ficando cada vez mais foda você gastar. Porque o principal gasto que você consegue controlar, a gente tem um episódio só sobre isso, é o NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Que quer dizer o quê? Gasto energético de atividades não atividades físicas. Perfeito. Ou seja, ele começa a diminuir. E aí, o que acontece, gente? Repara o energy intake. Olha que legal o que a gente estava falando para vocês. Energy intake é o consumo calórico. Consumo calórico.
Primeira coisa que é legal ver, ele fez um leve enchimento ali, e como é muito pouco, graficamente não dá para ser representado, mas repara que vai descendo, descendo, desce o máximo, e logo antes da competição dá um spike no energy intake dele. É um pontinho ali, né? Até ele cair. Isso, o que ele fez? Ele carbou. Ele provavelmente carbou por 3 ou 2 dias. Normalmente o natural ele não precisa de tanto, porque senão ele espirra. O que é espirrar? E o spill, eles falam dentro desse meio, passou do que você gostaria e você sobe no palco inchadinho e não tão seco. Então você tem que estar muito cuidado na manipulação de sal, água e carbo quando você é natural. E aí depois, o que é legal entender de fases específicas? Esse cara, ele não fez tanto tempo de reversa, ele já foi direto para um superávit. Então, ele já foi para uma fase específica de ganho de massa, e aí depois ele foi descendo de novo as calorias dele. E é legal você ver e conseguir analisar tudo isso e entender como um atleta natural se comporta. E olha o que acontece com o percentual de gordura dele, né? Ele chegou em 4,5, depois ele voltou ali, ele deve estar o quê agora? Quando sobe o pretinho. Um pouquinho menos que o 14,8. Ele vai estar em 13,5 aí, vamos dizer. Que ainda tá do tipo, é o corpo que você falaria assim, estaria mega feliz com essa composição corporal. Com essa composição corporal. E olha que legal, ele saiu, gente, de 105 para 85. Olha o quanto esse cara caiu. É coisa pra caramba. Dá uma olhada ali, ó. 14,8 ele tava com 105 e aí ele caiu para 85. É desta forma que essas pessoas sofrem para manipular. Quilos, gente. Então, e assim, o João foi de 9,7 para agora quanto? Já tô com 89. 89. Eu fui de 9,3 para 85. É quase nada a mudança e a gente sofre. Imagina uma pessoa dessa, tá? Para vocês entenderem. Então, beleza, vamos entender agora, pode passar, o que aconteceu dentro do corpo dele, uma vez que a gente analisou o que aconteceu fora do corpo dele. João, primeiro ponto aí, começo da testosterona dele. Nitidamente o cara é o limite de um natural. Você não consegue mais do que isso. Ele tava 922. E olha no dia... tá 870, gente. A última que eu fiz, tá? Porque eu vou fazer isso. Só pra... E olha no dia da competição o que aconteceu com ele. 227. E o João falou isso, que ele queria fazer o exame dele e ver que ele ainda tá... Eu fiquei quieto, nem falei nada. Como assim? Que você queria ainda ver que sua testosterona não caiu muito. Aí eu falei pra ele, olha, não quero ser chato, mas o que os dados científicos mostram... É que cai. É que cai muito. É que cai pra caramba. Então, dá uma ideia de quem é aquele cara, quem é esse cara em perfil comportamental. Não, eu acho que assim... Galudo meia bomba, tá certo? Resumiu bem, galudo e meia bomba. Não só galudo e meia bomba, mas eu acho que tem várias outras coisas, como drive, ou seja, vontade de você fazer acontecer. Então, do tipo, cara, é uma fase que... É uma fase não, é uma sensação que você tem no dia inteiro que é outra. É do tipo... Você não vive, você sobrevive. Não, tô falando quando ali você tá 922. Ali você sobrevive. E ali, quando você... E aí, quando pensa, um cara que tá acostumado a 922 nanogramas por decilitro de testosterona e cai para 227... Tem ereções involuntárias o dia todo. Quando você tá lá em cima. Isso daí, sei lá, faz o quê? Uns 5 dias que não acontece. Então, assim, realmente, talvez eu esteja com baixo sinal de testosterona. Ok, então em relação à testosterona, que também, João, por que você não pode se manter muito naquele estado como natural? O que vai fazer para o seu ganho de massa magra? Massa magra, você não vai conseguir manter a sua massa magra, muito pelo contrário, seu corpo vai começar a se desprender dessa massa magra, ele vai começar a ter muito mais facilidade para acumular gordura do que perder gordura. Recuperação que acontece. Se sua recuperação vai para canela, ou seja, você vai fazer um treino meia bomba e já vai ficar destruído e ainda vai demorar dias para você conseguir se sentir bem para treinar de novo. Aí você entende porque um natural não consegue segurar o shape que a gente mostrou o ano inteiro, porque imagina você viver como um homem com 200 de testosterona o tempo inteiro. Você é um homem doente, você não é um homem saudável. Você tá num estado doente mesmo. Então, ok, vamos passar pra gente entender então os outros hormônios, além da testosterona, o que é que a gente acontece, que são diversas mudanças, não é só isso. Aí apenas só pra dar uma explicada pra eles, João, só para as pessoas entenderem em relação à idade,
o que deveria acontecer com o teu. O cara chegou no que seria esperado para um cara de 80 anos. Que loucura. 80 anos. Basicamente, galera, aqui ó, do lado esquerdo, a primeira aqui do seu lado esquerdo é em relação a te dando uma referência de idade, ou seja, sei lá, eu tô com 34, entre 30 e 40. O 10º percentil é do tipo onde você não quer estar. É do tipo é o do pior. 90 ao 100, tá? Então, do tipo, 10º percentil é isso. É o pior. É do tipo, não, você tá... É o que o Marco falou, você precisaria ir num médico e analisar o porquê sua testosterona tá baixa. É até bom assim. mostrar, né? Para as pessoas até terem um exemplo e Uma conseguirem referência. 20 anos. Ó, seu mínimo, seu máximo. Exato. Ó, 20 anos, o mínimo que você deveria ter é 290, mas você já deveria ver o porquê tá isso. Com 20 anos, eu falaria que eu já devia estar nos 800, tá? Fácil. Era a época que era, sei lá. Fala, assim, João, pode falar. Você falou que ia ser você prometeu no primeiro episódio. Percentil 50, você já não tá nessa galera do espectro fudido, né? Do tipo, Jesus, nasci desprevalecido aí, ou tem alguma coisa acontecendo. 444 já é uma quantidade de testosterona onde você basicamente não tem nenhum tipo de sintoma. Você não sente nenhuma baixa. Mas você não é um cara fora da curva em shape. Mas você não é um cara fora da curva em shape, você não é um cara motivado. Depois a gente até pode entrar nisso, nessa questão de a mudança. Pode falar. O que a testosterona causa? Por que homens, meninos, tendem a fazer esportes mais de alto risco? Se arriscar mais. Ou do tipo, fazer futebol americano, fazer do tipo, coisas mais difíceis. Até a relação com pornografia, com tudo. Risco no geral, gente. A estrutura do nosso cérebro por gerar medo é a amígdala. Dentro da nossa amígdala, ela tem muitos receptores androgênicos. Que é o quê? Que é o que faz com que o seu corpo entenda, leia toda essa testosterona que você tem no seu corpo. Então, você pode ter um monte de testosterona no corpo, só que se você não tiver uma boa quantidade desses receptores androgênicos, a testosterona é um hormônio androgênico, o seu corpo não consegue identificar isso. É a forma como ele consegue ler essa testosterona. Então, na amígdala, que é uma estrutura bem pequenininha ali perto do seu hipotálamo, ela é extremamente sensível com esses receptores androgênicos. Então, é por isso que, e consequentemente, meninos, naturalmente, por questões fisiológicas, produzem mais testosterona, os meninos ficam mais propícios a se arriscarem mais, terem mais motivo, terem mais drive para luta, para fazer força. Então é natural que isso aconteça. Quando você vê uma testosterona aí de 444 por aí, talvez esse menino ou esse adolescente, já esse pré-adulto, não tenha tanta essa vontade, assim, ele é aquele cara mais easy, que trabalha, que faz as coisas, mas não tem essa wow, entendeu? Então, tipo, essa é uma boa forma de você analisar de uma forma bem externa crianças que têm um maior nível de testosterona ou não. Crianças que gostam naturalmente já de skate, se machucam mais, se arriscam mais, você vê tem crianças que tem medo de coisa, agora tem criança que você larga no sofá, você vira, ela pula do sofá. E às vezes você acha, é o fator comportamental. Ok, tem diferença, mas também. A genética tá gritando ali dentro. Tá gritando ali dentro. Então assim, é uma boa referência para vocês tanto lerem e entenderem da onde que vem isso. E talvez quando eu li esse estudo, para variar não do Huber mesmo, né? Mas ele falou, e aí eu fui atrás desse estudo, eu sempre me peguei do tipo, você sabe, meu hobby é pular de paraquedas sem ninguém. Eu sempre tive isso, eu sempre me apeguei a isso. Talvez você não sabia nem como explicar. Tomar riscos ou ficar pulando de ponte, não sei o quê. Então, às vezes isso realmente tem alguma associação, mesmo que anecoidal, né? Que é por experimento seu próprio. Mas faz muito sentido esse estudo pra mim, porque eu me relaciono muito nitidamente, com isso. Até hoje eu lembro de um vídeo teu, de você em cima do capô de um carro, pulando de uma ponte com o carro em movimento. Lá do Salto de Penápolis. E eu do tipo... Darwin, que é o irmão dele.
Seu irmão é louco. Então a testosterona pode explicar isso. Vamos passar então pra gente entender o próximo... os próximos hormônios que mexem, então. De tudo isso, gente, é o que o Marcos falou. Olha o que acontece com a sua testosterona. Um cara com... Qual é a idade dele? Então, no fim, Eu acho que ele tinha 32. Volta só um pouquinho, então, só pra gente finalizar a conclusão disso. Ele tinha 32. Provavelmente, se é um cara saudável, que treina, que provavelmente cuida da alimentação dele, que faz tudo certo pra ele tendenciar a ter uma testosterona favorável, ele deveria estar no mínimo em 626. Então, o cara tava em 237, ele tá no espectro... 80 anos, ele chegou no 80 anos. Ele tá no espectro pior de quem tem 80 anos. Então, de novo, não façam isso. O custo que ele teve. Olha o custo disso pra você ter um corpo por um momento ali, Estrear tirar na uma bunda. foto e estrear a bunda, que malemar sua esposa vai ver isso e vai achar feio ainda. Ok, então vamos entender os outros hormônios agora. Por quê? Não mexe só na testosterona. Então, grelina, leptina... O que acontece? E é engraçado a gente ver aí a mudança de acordo com a base. Com o tempo, a competição é ali no 0. E aí, 6 semanas, 3 semanas, o que aconteceu e depois. E aí, principalmente, eu quero que você analise grelina e leptina. Então, um hormônio faz você ter mais fome, o outro segura a sua fome. E aí, à medida que ele vai chegando perto da competição, grelina subindo e a leptina descendo. Por que isso, João? O que acontece com essa pessoa? Quando você tá, vamos dizer assim, com níveis saudáveis de um percentual de gordura, esses dois hormônios estão muito bem regulados, né? Eles precisam, quando a gente fala regulado, Monks, é o quê? Você tá tunado, né? Bem correlacionando, do tipo, se um tá alto, o outro tem que estar baixo. Quando o outro abaixa, o outro tem que diminuir. As disfunções hormonais acontecem quando esse equilíbrio vaza. Esse equilíbrio vaza. Um fica muito alto, ou um sobe, o outro também continua alto. E quando você se coloca num quadro de obesidade, isso vai acontecer. Ou quando você coloca num quadro de percentual de gordura absurdo, isso vai acontecer. Grau de percentual de gordura baixo é o quê? Você tá passando muita fome, né? Você é tá passando obesidade, fome, você o tá outro você comendo tá demais. comendo demais. Quando você come demais, você tende a acumular mais gordura. Então, se você está comendo uma quantidade calórica maior do que você gasta, você todos os dias vai sobrando um pouquinho ali na sua conta e você vai... Essa sobra se transforma em gordura. E o corpo, ele tira a sua fome. Igual como a gente estava no final do nosso superávit. É do tipo, o corpo fala pra você, você tá saciado, você não... Você via, sei lá, eu vi um cheesecake, que era a coisa que eu mais amo. E você não tinha vontade. Eu não tinha vontade, João Vitor. Por quê? A sua leptina estava cada vez mais alta. Ela sempre estava alta no seu corpo. Ou seja, o hormônio da saciedade me dizia... O tecido adiposo que produz isso, né? A nossa gordura, que é o principal órgão responsável por regular a nossa leptina. Legal. Né? Então, tipo, Por isso que a gente não sentia fome, porque toda hora a leptina estava alta. Você comeu... isso que o tal do Ozempic, então... O Ozempic faz isso. Qual é a correlação? Ele é um Você consegue análogo, explicar? né, de GLP-1, Ok. que eles chamam disso, um termo técnico aqui, nada a ver, ter falado, não gosto quando fala isso, né? Só pra pessoa sentir do tipo, não tem nada... LP1! Análogo de GLP-1. O que significa essa porra? Nada, né? Basicamente, o que ele controla, na verdade, não é a leptina, é a grelina. Ok. O que ele faz? Ele é um análogo de grelina. Então, o que faz a gente ter apetite? É um aumento da grelina, né? Você, do tipo, quanto maior a grelina... Quando a grelina sobe, é o quê? Come. Você precisa comer. O que o seu estômago tá vazio? A grelina é um hormônio que responde, ele é um mecanorreceptor. Olha que doideira isso. Quando o nosso estômago começa a diminuir de tamanho... Os nossos nervos, os nossos neurônios sensibilizam isso, que ele está diminuindo de tamanho. Ele é um mecanorreceptor que a gente fala, a grelina. E aí manda esse recado para o nosso cérebro, libera a grelina porque eu preciso expandir o meu estômago, porque não tem nada lá dentro, a gente precisa comer. O que o Ozempic faz?
ele compete com a grelina. Então, do tipo, ele é um análogo de grelina. Você tá jogando... Você teria fome naturalmente. Análogo é o oposto. Ele faz com que você não sinta essa grelina. Ele bloqueia essa sinalização da grelina. Entendeu? E aí mesmo... E aí o que acontece? Quando você come, você do tipo, se sente saciado muito mais fácil. Você fica muito mais... Gente, vou te falar, é verdade. A gente tem 2 casos, tá? De uma pessoa que tá tomando... que tava com 1.500 calorias... 1.500 ou 1.200? Eu acho que 1.500 calorias. 1.500 calorias e a gente falou, caraca, deve estar tadinha difícil. de você, deve estar difícil. Não tô sentindo nada. Em um outro caso, saí com uma pessoa pra comer e uma pessoa que come muito, que eu conheço pessoalmente. E aí, pedi um prato tipo, super normal. Deu algumas garfadas. Não quero mais. Não, peraí. Ozempic. Então assim, ele é bom porque, né, bom assim, por um lado, tipo... não estamos aqui falando que não é uma ferramenta a se utilizar não, tá? É uma ferramenta a se utilizar em certos contextos. A gente até já falou isso, né, a gente pode repetir aqui, mas ele te corta o apetite, né? E com melhora a sua sensibilidade à insulina. Com qualquer coisa que você come, até você já porque se é um sente remédio saciado. para diabetes, correto? Exatamente. Por isso que melhora a sensibilidade à insulina. O que acontece de forma bem resumida para vocês entenderem a pessoa toma, a maioria das pessoas que tomam Ozempic, por exemplo, o meu sogro, tá? Pai da Nath, ele tá tomando Ozempic. Só que ele é uma pessoa que não faz nenhuma atividade física resistida. Ele caminha 20, 30 minutos por dia, fica sentado o dia inteiro. Ele era bom de prato, hein? Ele gosta de tomar tudo, ele é uma pessoa que come fora o dia inteiro, Total. Toma álcool, não faz atividade física e não faz o mínimo controle da proteína. E aí o perigo do Ozempic, ele vai falar. Exatamente. O que acontece? O cara vai perder peso, só que a gente não quer perder peso, a gente quer perder gordura. Total. E o que acontece com essa pessoa? Ela diminui o peso e perde muito músculo. Então, o que acontece? Ele vai diminuir o peso, tipo, ele perde 20 quilos. Só que quanto desses 20 quilos foi gordura e quanto foi de massa magra? Porque ele não deu o substrato para o músculo dele e ele não estimulou o músculo dele. Então, ele diminuiu o peso, diminuiu. Quando ele parar, a proporção que a gente quer manter, o equilíbrio de músculo, quantidade de músculo e gordura... Destruiu. Aí o que aconteceu? O metabolismo basal dele diminuiu ainda mais. E aí ele parou de tomar, o que vai acontecer? Ele parou de tomar, o apetite dele vai voltar Só a que normalizar. o corpo dele não gasta tanto. Só que o corpo dele não gasta mais. E ele vai continuar. A tendência é o quê? Ele voltar à normalidade dele. Então, por isso que o Ozempic, nesse contexto, é extremamente perigoso. Se você quer o Ozempic ser um aliado seu, eu acredito que você deveria, tomar cuidado da... Estratégia nutricional mais Estratégia nutricional com uma alta quantidade de proteína e um treino de hipertrofia dedicado durante... Ai, João, não gosto. Aí, ó, você vai ver eu e o João falando pra todo mundo que está sofrendo agora, com isso. A gente vai falar, assina embaixo. Se corta o apetite. Imagina que delícia eu tomar um Ozempic e não sentir essa fome. Total. Não ter esse apetite que a gente tem. Pô, seria maravilhoso. Até tava falando isso com o João, trocando com ele, que eu não sabia, mas semi-glutalide. Como Semiglutida. Semiglutida, não sei em português. Vários bodybuilders já usam isso há muito tempo. Filhos e aí da depois que eu fui ver que é o composto que tá dentro do Ozempic, só não sabia que tinha esse envelope, agora esse nome. Sim. Então, ok, entendemos o que acontece com a leptina e grelina. Com a leptina e grelina, pode passar essa imagem, por favor. Tá vendo, né, gente? De novo, eu e o João, a gente ama ciência. E aí eu quis mostrar para vocês que isto está acontecendo de uma forma absurda. Até mais, essas são as que mais sofrem, tá? Competidoras de biquíni, caso você não saiba. E muita mulher se espelha nesse tipo. Mulher dificilmente vai querer um corpo como tá na direita, mas ali, principalmente um pouquinho antes dela atingir aquilo ali, tá? É o ideal para essas meninas. O que não sabe se você olhar de perto, muitas delas estão perdendo o cabelo chega a cair, o rosto está inteiro descamando, a pele está tipo se soltando e ela não está menstruando. Teve um estudo, queria mencionar nisso, algumas delas, a maioria recupera o ciclo menstrual de 3 a 4 meses, mas algumas ficam até 1 ano e meio sem ter menstruação. E
maior incidência de distúrbio alimentar dentro desses Eu acho que está assim, ali? a gente não entra tanto, né, para entender o lado feminino, porque é o que você falou. Eu acho que as mulheres, por um lado, têm uma outra, almejam uma outra estética, coisa. né? É o que você falou. Aquilo ali do lado direito, talvez uma parcela muito pequena de mulheres estão dispostas a chegar naquilo ali. É mais por uma, ela ama esse esporte. Total. Ela não está se preocupando tanto com como as pessoas vão falar dela, o que as pessoas vão falar dela, mas eu concordo com você, do tipo, mulheres normais que não vivem disso, que não vivem o esporte, não treinam pra isso, é uma ilusão vocês quererem chegar nisso daí, porque mulher, diferente do homem, que poderia ter, o homem pode chegar com essential fat, com a gordura essencial dele até tipo 3, 5%. O homem, teoricamente, não precisa de tanta Gente, gordura. e aí pra você ter noção, Mulher, não. essa menina, ela deve estar nos 10%. 10% já é absurdo para a mulher, já é estria na bochecha, que é o que ela tem ali, tá? Saudável pra mulher é de 20 a 30. Perfeito. 20 Saudável de mulher é acima de 20%. Então você imagina para uma mulher ficar do tipo a 10, eu falaria que ela tá até menos de 10 ali. Então assim, não é saudável porque a mulher precisa ter os órgãos reprodutores dela, né? Mas ela tende a acumular e precisa ter mais gordura no peito, precisa ter mais gordura no bumbum, ela precisa de... Por isso que mulher é de um OVNI, né? Do tipo, consegue gerar uma... consegue gerar uma criança Vida. e ficar bem. Então, assim, é muito contra-intuitivo a natureza da mulher. Agora vamos passar aí e tentar entender um pouquinho melhor a forma como tudo isso funciona. E aí é legal a gente falar sobre duas coisas que eu quero trazer um pouco mais científico, que é o Body Fat Set Point versus isso daí, que é o Dual Intervention Model. Antes, o que a gente achava? Risk of predation, né? Tipo, você tá tão gordo que você vai ser comido pela sua presa. Olha que legal. Risk of starvation. Então, um é ser completamente... vai ser depredado e no outro você vai morrer de fome. Existia, então, antes essa ideia de Body Fat Set Point. O que as pessoas pensavam? Todo corpo tem um percentual de gordura, um número específico que ele gosta. Quando você vai acima disso, o corpo começa a dizer para você, volte para lá. Como ele começa a subir o seu metabolismo, querer fazer que você se mexa mais e te dá mais energia para querer se movimentar para voltar para cá. Uhum. Quando você está muito magro, você está muito abaixo disso, ele vai te acalmar, ele vai fazer com que você queira comer mais. E aí é a mudança do hormônio. É do tipo, vai tá muito... vai socar leptina. Paro de dar fome. Tá pouco, eu quero te dar mais e mais fome. Soca então, a grelina bombando. Ele é incrível na autorregulação. E hoje em dia, o modelo que está mais em voga e que entenderam que é mais real, não é um ponto, e sim um range. Como fala? Uma margem. Uma margem. Existe uma margem que cada corpo... E aí é uma das explicações que você não pode se comparar com o seu influencer. Talvez a margem dele, ele suporta já uma margem muito mais baixa. Aí vamos dizer que o João suporte até 8%, ele ainda está bem. Para o João a briga começa abaixo do 8%. E ele já começa a ficar muito mal acima do 14%. Então o do João é mais assim. O meu, eu tô muito bem até o 16 e eu começo a ficar mal abaixo do 10. Cada pessoa tem o seu de forma genética, esse range. E aí você tem que entender... Aprendendo junto com vocês, tá, gente? Você tem que entender qual é o seu corpo dentro disso. Se você não passa por um superávit e o seu corpo começa... Como você sabe, por exemplo, no superávit, seu corpo começa a suar parado. Que eu falava pro João já. A gente fazia os calls, aí o Marcos perguntava, João, por que você tá suando? Eu acabei de comer. Era o gordinho, comia. E era engraçado. Você via que o corpo falava, nossa senhora. Quanto você de altura? 1,88. Eu tenho 1,73. Eu só quando cheguei em 93 que isso aconteceu comigo, que eu comecei a suar sem perceber. Não, eu comecei a suar muito antes. O antes. João, muito antes. Mas espera, eu já tenho uma sudorese, uma capacidade de suor muito maior. O meu é alto. Eu também, eu exalo calor. Igual você, eu sou uma pessoa que exala calor. Só que mostra que eu
tenho que subir muito mais minha gordura, meu corpo aceita muito mais gordura. Entendi. Seu corpo aceita pouca gordura. É um sinal disso. Eu fico mal-humorado na hora que desce meu percentual de gordura assim. O João, pra entrar no mau humor, é do tipo, tem que descer muito o percentual de gordura Pode dele. ser. É. Então, vamos mostrar aqui, ele nem sabe, mas graficamente, isso acontecendo também, no que eu acho que é o meu chute do Dual Intervention Model, ou seja, de novo, esqueci. Essa margem que existe, em qual eu fico confortável e qual é o meu acima do percentual que começa a ficar desconfortável e abaixo do percentual que começa a ficar desconfortável. Pode passar? Então vamos lá, ó. Este daí pode ser um range para vocês entenderem de como os corpos são diferentes. Tem gente que vai até o 39 bem. E aí bem, eu não tô falando psicologicamente, talvez ele tá se achando gordo. Porém, o corpo dele não autorregula até lá. Entendi. Ele só começa a fazer mudança hormonal e autorregulação do 40 para cima. Aí é mulher. E ele só começa a se machucar e dizer para você precisa voltar a comer do 12 para baixo. Já outros, olha ali, 6 e 12. Só para mostrar assim uma diferença entre dois para você. Pode passar? Então vamos lá. O que eu acho que pode vir a acontecer aí? O meu, eu diria que 8 para baixo é do tipo, esquece. You're gonna die. Porque eu cheguei próximo ao 8 da última vez e eu tenho noção, se eu precisasse descer daquilo, esquece. Era impossível para mim. Agora, eu sei que eu aguento muito mais gordura. Eu cheguei no 17. E do tipo, tirando o psicológico, o meu corpo, eu poderia ir muito mais ainda. Só que eu não tive cabeça para fazer isso acontecer. Eu tinha espaço, e se você olhasse o meu corpo no 17, você ia falar, Marcos, cabe muito mais dentro disso daí, e eu vou mostrar para vocês. Mas isso ali é um corpo com percentual de gordura bem baixo, para vocês entenderem, tá, gente? Ali eu tava na capa, só que eu tava miserable. Por exemplo, eu tava segurando essas frutas. Foi meu esposo que comeu, eu não comi essas frutas. Eu não me dei ao direito de comer um pedaço de melancia, porque eu não ia na praia de férias pós-foto. Eu já tinha cumprido. Eu acabei as fotos, antes de eu entrar no avião, eu parei num lugar, eu mandei uma foto pra você. Eu lembro, eu fiquei comendo uma inveja, na verdade quis te xingar. Gigantesca. Eu achei que você ia sair, normal. Era esse o combinado. O combinado era do tipo, tirar as fotos, tirei as fotos, a gente quase se matou. Mas o doente não seguiu o plano. Óbvio, não. E ainda foi lindo, que a gente depois pode entrar nessa fase, né? Que é a fase quando você começa a comer de volta as calorias. Nossa, você colocou essa foto que eu falei pra você? Então, esse sou eu. Agora vamos tentar analisar o João e a minha visão em cima do João, que é um pouco diferente. Vocês vão ver agora no próximo gráfico que o que acontece. Já o João... mostrando só... O superávit. O superávit. Então, olha ali. Vocês vão me xingar também. A maioria das pessoas vai olhar ali. É nítido que cabe mais. É nítido que eu posso subir o meu percentual de gordura. Mas calma. Por exemplo, é aquilo que a gente fala. A gente já não consegue mais ver seu abs. Não. Tá? Não, ali ó, se eu forçasse dá pra ver. Sim. Se você olhar o oblíquo, sim. Eu não perdi ainda. Eu poderia perdê-lo completamente. Entendi. Então eu tava em 17. Eu posso subir, eu posso jogar. Eu sei que meu corpo, ele consegue ainda absorver mais. Só que para vocês terem uma noção, isso daí que vocês estão vendo foi 1º de janeiro. E isso daqui que vocês estão vendo, não sei se dá pra ver, é hoje. Então assim, é rápido perder, gente. Não é difícil. Agora se ganhar, você fizer certo, né? Ganhar e colocar em músculo é a batalha que a gente está conversando. Então vamos olhar o João agora na melhor fase e o João na fase mais cheinha dele. Então, dá uma olhada aí o João na fase mais cheinha dele. Você se analisa. Nitidamente você tinha abs ainda, tá? Mas assim, é aquilo, né? Não é aquela coisa raw. E eu tava Mas assim, o João, o problema é isso. Olha o rosto dele, gente. Ele ganha no rosto. Verdade. O braço e tal, eu tinha ombro ali ainda. Mas eu já tava numa fase... Eu já tava na merda aí, do tipo, caralho. E eu diria, esse gráfico eu fui muito mais pelo psicológico do João. O João acima de 12, ele não gosta.
E eu acho que o corpo dele não gosta já. Começando 13, 14. E eu acho que o João consegue puxar pra 6 baixo. Por quê? Ele é um cara que estria na bunda, gente, nitidamente. E o rosto dele já tá num ponto agora, ele não tá percebendo, que tá começando a vir aqui na lateral umas puxadas quando ele começa a apertar muito. Ou seja, eu acho que o João tem um dual composite, uma completamente diferente da minha. Ela é muito mais estreitinha, tanto pra cima quanto pra baixo. E aí você precisa... Para com essa bosta de... Ai, não, que eu sou ectomorfo. Eu sou mesomorfo. Eu sou mesomorfo. Mas eu sou endo, o que eu faço? Eu tenho tendência a ganhar. É isso que você faz, entendeu? Vamos falar de ciência de uma outra forma, do Intervention Model. Se você falar isso pra mim, eu consigo ter uma ideia razoável com você. Eu só não sei quantas pessoas no Brasil falam sobre isso. Não ouvi até hoje. Mas vamos olhar agora também para não ser canalha. Acho que eu coloquei, não sei. O João de forma seca, como seria. Aí a gente consegue ver, tipo, beleza. E o que você diria que você tava aí? Uns 8. 8, eu também diria. E acho que ele vai trazer para vocês esse ano um corpo que consegue ainda superar esse corpo. Eu acho que eu vou chegar nisso, talvez é aquilo. Não, você cai disso. Olha como você está agora sem ter apertado o acelerador. É verdade. Você já tá próximo disso. O que ele tá falando é que o ano passado eu não tava fazendo déficit. Eu sempre comi ele mais fez ou menos... 10 dias do protocolo eu só nosso de queima acelerada. 10 dias, de um protocolo bizarro e aí no final deu isso. Mas eu acho que, como eu passei por um superávit, talvez eu tenha um pouquinho mais de maturidade de ombro, um pouquinho mais de maturidade muscular de peito. Let's hope so. E aí, se a gente pode passar... terminar agora, eu quero mostrar o quê? Para vocês verem que the struggle is real, tá? Eu vou mostrar o meu Instagram num período normal da minha vida, que foi antes de eu começar o déficit calórico. Você vai perceber nitidamente quando o déficit calórico começa e quando a compulsão, obsessão alimentar, que eu vou te contar o que aconteceu nesse dia, tá? Que eu olhei isso e olhei os meus salvamentos. Era 1h30 da manhã. Dá uma olhada. Uma pessoa normal. Começou. Isso são salvamentos meus, tá? Começou. É normal isso? Sabe por que eu fazia isso? Pra eu poder ficar olhando antes de dormir. É pra isso que eu fazia isso. Naquela foto que eu mostrei pra vocês, Deus segurando. E aí volta a uma pessoa normal, que é uma pessoa que trabalha com atividade física. Mas este é o reflexo da falta de consciência. Neste dia, eu lembro até hoje, era 2h30 da manhã, eu não conseguia dormir, porque meu sono já estava completamente off. Eu comecei a tentar dormir 11h30 da noite. 2h30 eu fiquei puto. Eu fui na despensa. João, eu misturei tudo. Eu tava com várias coisinhas de receitinhas. Óbvio. Eu misturei tudo. A calda de chocolate com as barrinhas de proteína, com aqueles cremes de não sei o quê. Chantilly. Eu devo ter comido umas 3 pratadas seguidas e demora, né, para os seus hormônios, grelina, leptina regularem. Eu fiquei ainda uns 5 dias nesse looping. Até eu falar, o meu esposo chegou para mim e falou, não está normal isso, o que está acontecendo? Aí depois dessa... Mas calma, então depois você comeu, aí você fez o quê? Voltou e foi dormir? Fui dormir, maravilhoso. Aí no outro dia acordou, você continuou comendo. Continuei. E aí foi quando eu virei para você e falei, vamos começar um superávit. Que já não tinha mais como, eu estava descontrolado. E eu entendi que eu fiz o que a gente chama de crash dieting. Que é quando você desenvolve um relacionamento errado. Doentio com alimentação. Então assim, tô passando para vocês uma experiência real que eu tive também muito problema a minha flora, ela foi completamente modificada. Porque ele socava só coisa com adoçante. Só adoçante. Tipo uma e coisa alimento mega fibroso. Eu comia brócolis, pratos de brócolis, só que era tudo com molho barbecue zero. E aí depois eu tomava a aveia mais cheia de sucralose. E depois eu jogava um leite condensado com stevia. E aí, gente, era uma peidorreira que não dava pra aguentar. E eu fiquei tendo os sintomas ainda por uns próximos 3 meses. Então,
Este é o lado negro. Eu amei esse episódio, sabia? Óbvio. Este é o lado negro da força. Termina esse episódio pra gente. Galera, eu acho que é mais pra tentar conscientizar vocês de que existe uma forma ideal sua que você precisa estabelecer, onde você tem que tentar evitar os extremos do espectro. Do tipo, você não precisa ficar desleixado, mas você não precisa querer ficar muito noiado. Se você não trabalha com isso, e até mesmo nós que trabalhamos com isso, buscamos apenas uma fase. Um mês disso e depois vida normal, entre aspas. Tudo bem que não é uma vida normal, porque a Nath vai me matar quando ela ouvir isso, né? Do tipo, ou você tá comendo que nem um louco, ou você tá comendo que nem uma galinha e tá reclamando de tudo. Mas existe um certo equilíbrio ali quando junta eu e você, né? É muito complicado isso, Sempre. a gente é muito intenso. Mas eu quero que vocês utilizem esse episódio, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que já passaram por isso, ou que estão buscando isso, para que abram a cabeça dessas pessoas e falem para elas, do tipo, talvez acenda uma luz lá, do tipo, cara, eu tô buscando algo, para quê? Qual é o objetivo disso? Eu tô tão bem assim, ou eu quero melhorar um pouquinho só, um pouco mais de esforço, você já vai conseguir atingir algo que seja sustentável para você. Eu acho que é isso que eu quero finalizar o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vocês estão vendo a nossa sinceridade aqui, episódio após episódio, de tentar trazer assuntos que realmente, de uma forma onde a gente ajude pessoas mais normais a conseguirem ter um corpo mais saudável, a terem mais liberdade nas suas escolhas e menos vitimismo e demonização de alimentos. Então, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, um beijo e um queijo.